tudo bem? Boa noite. Eu me chamo Pedro Zeus, eu sou professor de História no município de Rio Verde, em Goiás, e hoje eu quero dar uma pequena contribuição para o debate público, porque é uma coisa que vem me angustiando muito, a forma como a violência foi banalizada na nossa sociedade. E quando eu falo isso, não estou dizendo apenas a violência institucional do Estado, da polícia, ou a violência implementada pelos membros das facções criminosas quando eles fazem os tribunais do crime, quando eles executam pessoas que vão contra os mandos da facção. Estou falando de ambas, estou falando desse clima bélico, esse clima de terror que está na sociedade. E nesses momentos as pessoas elas ficam muito emocionadas, as suas angústias mais profundas elas são postas para fora por meio de raiva, por meio de palavras de baixo calão, por meio de ataques, por meio de julgamentos irracionais. Então a gente precisa primeiro contextualizar o debate. Para a gente fazer isso, a gente tem que ir nas fontes acadêmicas. Muitas pessoas na internet, no YouTube já fazem isso, e eu acho que o melhor exemplo que a gente pode citar aqui é o youtuber e historiador Joel Pavinotti. Ele tem o canal Iconografia da História e ele já faz um balanço de todas as facções criminosas do Brasil há um tempo, e também de seus principais personagens. Hoje eu separei pra gente o artigo Facções Criminosas, um balanço da produção acadêmica no Brasil, dos anos 2000 até 2002. Por que eu peguei este artigo? Eu entrei no Google Acadêmico, escrevi o termo facções criminosas e peguei um artigo que faz um levantamento, que faz um balanço da produção acadêmica sobre esse tema, para que a gente consiga entender como a academia, como os sociólogos, os antropólogos, os historiadores, os comunicadores, os psicólogos, os advogados estão trabalhando nesse tema, porque isso já é uma coisa muito interessante que a gente consegue ver nesse artigo, que o tema facções criminosas, né, e a sociabilidade desses grupos, né, o contato que esses grupos têm com as comunidades, com os jovens, com as mulheres, com os trabalhadores, já é algo muito trabalhado, né, e isso só fazendo um recorte dentro do século XXI, o que também é muito natural, que foi exatamente o momento onde houve um fortalecimento perante a sociedade desses grupos organizados. Esse artigo, ele é de Luiz Cláudio Lourenço. Ele possui bacharel, né, em 1997, mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, e ele concluiu o doutorado dele em 2007. É professor associado na Universidade Federal da Bahia, atuando no Departamento de Sociologia. Também faz parte do quadro de docentes permanentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia. Então, claro que a gente não quer partir para um academicismo, onde apenas as vozes da academia são postas como válido, mas é muito interessante a gente ver o levantamento de um especialista, né, de um acadêmico, de uma pessoa que passou anos de sua vida estudando cientificamente determinado assunto, para que a gente consiga visualizar de uma forma um pouco mais pragmática, um pouco menos emocionada, o cenário das facções criminosas no Brasil. E uma coisa muito interessante que ele coloca logo no começo do artigo é o conceito de facção criminosa que ele vai levar em conta, e para isso ele divide essa definição em 7 requisitos para que um grupo organizado de criminosos entre nesse conceito de facção criminosa dentro de comunidades relacionadas ao tráfico de drogas, relacionadas também a outras atividades ilícitas. Então, o primeiro requisito que ele coloca é o pertencimento ao mundo do crime. Os acorubramentos descritos nos diferentes trabalhos observados, né, a bibliografia que ele pesquisou, e já digo de antemão que ele fez isso no banco de teses e dissertações da CAPES, aqui são compostos por indivíduos inscritos dentro do mundo do crime, que compartilham códigos e valores de sociabilidade entre seus membros, ou seja, são pessoas que se veem como parte de um todo, são pessoas que se veem como parte de uma comunidade. Assim, o chamado proceder opera um tipo de ordenamento social dentro do cárcere, né, dentro das prisões, mas que também se dilata para as áreas de influência das facções, como o espaço urbano periférico, muito conhecido, né, esse espaço, as comunidades, as favelas, as zonas periféricas das grandes metrópoles brasileiras, principalmente, né, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza
e São Luís, né, vindo aí por de trás, né, vindo mais devagar, porém isso já é uma realidade em todas as capitais do Brasil, praticamente, Manaus também, e a relação do crime organizado com os garimpos ilegais é algo a prestar atenção. O segundo ponto que ele coloca são os ganhos econômicos no crime e empreendimentos criminais. Ou seja, o dinheiro, o que banca tudo, o que banca o armamento, o que banca a compra de entorpecentes no exterior, né, Peru, Bolívia, como é conhecido pelo senso comum, o que banca o transporte dessas mercadorias, né, em caminhões, em navios, em aviões, em mulas, né, conhecemos quais são os meios que são utilizados, ou seja, o que banca o crime organizado, o que banca as facções criminosas. Então esse ponto do dinheiro é essencial e ele caracteriza da seguinte forma: as facções se caracterizam por ter nas atividades ilícitas um empreendimento econômico de geração de renda, ou seja, sua existência e seus ganhos dependem fortemente de suas atividades dentro do crime, ou seja, a base econômica do crime organizado são as atividades ilícitas, né? São aquelas atividades que eles fazem à margem da lei, porém, entretanto, todavia, também é de conhecimento, como a gente consegue ver nas notícias de jornal dos últimos meses, que o crime se utiliza de negócios legais para lavar esse dinheiro das atividades ilícitas. Então, é um ponto a também a gente fazer relevo. Nas prisões, também adotam uma lógica econômica que estabelece um empreendimento que ganha dividendos ao garantir aos internos acesso a bens e serviços. Ou seja, se quando você entrar dentro de uma prisão, você se filiar a determinada facção criminosa, você vai ter determinados privilégios dentro daquele espaço, e aquela sociabilidade, aquela forma de se organizar é a forma onde você está inserido e você tem que agir daquele modo, né? Senão você pode sofrer as consequências físicas, caso não. E logo, então, partindo para o terceiro ponto, é atuação, prisão, rua. Os grupos analisados, em vários contextos, não restringem a sua atuação a espaços prisionais ou às periferias urbanas, que era o que a gente estava comentando anteriormente, inclusive, né? Que eles estão em outros espaços da sociedade. Exercitam seu poder e influência dentro das prisões, mas comandam também empreendimentos ilícitos fora dos cárceres, sobretudo em áreas periféricas e empobrecidas de grandes centros urbanos. E aí entra um fator essencial, que também é uma regra que a gente consegue ver em outras realidades onde o narcotráfico tem muita importância perante a sociedade, perante o Estado, como na Colômbia, como na Bolívia, como no Peru, como no México. O narcotráfico, ele se fortalece em zonas onde existe maior vulnerabilidade econômica e social das pessoas. Porque como as pessoas elas não têm meios de conseguir um trabalho decente, um trabalho que tenha um salário digno para manter a sua família, o local, dentro daquele espaço onde ela vive, que ela vai encontrar uma possível fonte de maior rendimento para que ela tenha uma vida digna, é o narcotráfico. Então o narcotráfico se aproveita dessa condição de carestia, né, que existe na América Latina e nos países periféricos do mundo. Isso também, estudos do IPEA, que eu vou tentar deixar aqui na descrição, confirmam isso muito facilmente, certo? O quarto ponto é, e esse é muito interessante, estrutura organizacional e hierarquia, ou seja, existe uma ordem de comando de como as coisas funcionam, né? Existe o líder, existe os vice-líderes e existe os seus delegados, né? Os grupos criminosos, em suas diferentes configurações, adotam hierarquias, estrutura e designam tarefas específicas para os seus membros. Ou seja, vai ter o setor financeiro, vai ter o setor operacional, vai ter, de repente, o setor de lavagem de dinheiro, vai ter o setor de propaganda, vai ter o setor do gás, vai ter o setor da internet, vai ter o setor das grilagens, né, que eles fazem também, principalmente ali nas zonas de Mata Atlântica no Rio de Janeiro. E não só os narcotraficantes, né, também as milícias que também fazem parte desse comércio ilegal de substâncias, né, pelo menos algum dos grupos milicianos. Quinto, normas e regimentos instituídos. Há um esforço em comum, que pode ser mais ou menos intenso ou uniforme,
a depender de vários fatores, em normatizar e regulamentar o comportamento de seus membros e de todos os que estão sob a sua influência, ou seja, a parada não é bagunça, né? Você tem que fazer com que as pessoas sigam determinadas regras, sigam determinados procedimentos e que existe um comando unificado, um objetivo comum que se quer atingir, e se cada um fizer o que quer, o que dá na telha, vai desorganizar o processo e no fim também o lucro, porque sem esse lucro não existe como o crime organizado se manter, certo? 6, né? Sexto critério, sexto atributo, né? Que o Luiz coloca. Punições e uma economia política da violência. Esse tópico aqui também, ele é essencial. O uso da violência não é tido como o primeiro nem o único instrumento de coerção. Os mecanismos de coerção e punição passam por uma gama diversificada que inclui a violência, mas não se resume a ela. Além disso, a força no espaço prisional e periférico passa a ser instrumentalizada a favor da estruturação do grupo e não mais como atributo individual. Ou seja, você não vai conseguir fazer com que as pessoas estejam dentro dessa organização apenas utilizando a força física. Você precisa convencê-las de que aquilo que elas estão fazendo faz sentido para elas e para a organização e que existe uma troca acontecendo ali. Então, você ficar toda hora batendo em alguém, executando alguém, você não vai conseguir manter uma ordem, um controle mais efetivo dentro das pessoas que estão realizando as atividades daquela organização, certo? Então, esse tópico também é muito importante. Sétimo atributo, apelo identitário, cultural e ideológico. Esse sétimo ponto ele merece até um asterisco, porque esse eu acho que é o ponto que mais grupos da direita, da extrema-direita, utilizam para dizer que nós temos que, por exemplo, criminalizar músicas de rap que fazem menções a símbolos das facções criminosas, ou que outras pessoas também interpretariam como apologia ao crime. Porque, de fato, essas facções precisam ter apoio popular, digamos assim, né? Precisam ter legitimidade nos espaços onde elas estão inseridas. E, de certa forma, isso já acontece naturalmente porque esses grupos se formam nas raízes desses espaços, e não é dizendo que a maioria das pessoas da comunidade são criminosos ou traficantes ou fazem parte do crime, não. A maior parte não faz, isso já é fato dado. Ninguém, inclusive do campo da direita, não vai falar isso diretamente, não. A maioria das pessoas faz parte do crime, até retoricamente eles utilizam que não é a maioria das pessoas, que na verdade as pessoas são a favor das operações, são a favor disso porque elas são vítimas, e isso também tem seu ponto de verdade, mas não é esse o ponto. Existe um esforço desses criminosos, dessas facções, para que isso aconteça, e isso é facilitado pelo fato deles terem surgido no seio dessa comunidade, né? São pessoas que fazem parte dessa comunidade, são pessoas que têm laços de amigos, que têm laços familiares, que têm laços na igreja, que têm laços na escola, que têm laços nos comércios locais. Então, esses laços vão existir, são laços humanos, sabe? Claro que vai existir vários parentes de determinado traficante dentro de determinada comunidade, mesmo que a grande minoria das pessoas faça parte do crime. Isso vai acontecer de forma capilarizada, né? Porque uma pessoa tem vários parentes. Claro que a gente sabe que existem muitas ausências familiares, né? Como a paterna, principalmente, mas essas pessoas vão ter vários parentes, vão ter vários conhecidos, então essas fazem parte da comunidade, e esse apelo identitário, cultural e ideológico se faz necessário. Embora de forma diferente e com maior ou menor intensidade, percebe-se a existência de uma dimensão que pode ser moral, né, determinar o que é certo, o que é errado, ideológica, ou seja, você colocar elementos simbólicos para que as pessoas acreditem naquilo que está acontecendo e deem legitimidade às ações do grupo, ou política, né? As pessoas usarem esses espaços como forma de resolver os conflitos e de chegarem a acordos, de chegarem em consenso, cuja compreensão extrapola a perspectiva da racionalidade econômica. Ou seja, o dinheiro é um pilar fundamental para a sustentação desses grupos? Sim, é. Porém, para a gente analisar com mais profundidade,
com mais cadência, com mais parcimônia, como essas organizações estão entranhadas dentro da sociedade, nós precisamos olhar esse aspecto ideológico, moral e ético que está posto na forma como esse grupo se comunica, tem conexões, como esse grupo está em contato, né, com aquelas pessoas. Essa dimensão traz a ideia de pertencimento a uma causa maior, ou seja, a uma coletividade imaginada. Vamos lá, pegar na prática. O crime combate a polícia, porque a polícia oprime os moradores. Tem verdade nos dois lados. A polícia oprime os moradores, oprime. O crime também oprime, mas o crime diz que ele está defendendo a população da opressão da polícia. E a polícia diz que está protegendo a população da opressão do crime. E aí a polícia ela tem uma responsabilidade maior porque ela é a representante do Estado e a obrigação legal, constitucional, todo o embasamento jurídico para isso de que ela tem que ter o uso legítimo da força, da violência, para que as leis sejam garantidas e para proteger a população em última instância. Então, é uma situação muito complicada e que não vai ser resolvida invadindo, né, dois morros. Porque esse é o principal ponto, e agora não tem artigo, sou eu, Pedro Zeus, falando, análise freestyle, né? Vamos botar esse quadro aqui, de que, se vocês querem fazer uma guerra, vocês já pararam para pensar na dimensão dessa guerra, e o gasto que essa guerra vai ter? O Tami já trouxe um vídeo falando sobre isso, exatamente sobre como determinados grupos políticos, diga-se de passagem, o MBL, coloca que quer fazer uma guerra, literalmente uma guerra, né, com o direito penal do inimigo contra as pessoas que estão do lado inimigo, para acabar com o domínio territorial das facções criminosas. Beleza. Sem mortos. E digamos que todos eles fossem criminosos. Beleza. Sem mortos. Em uma operação para tomar dois morros e pegar algumas lideranças de médio e médio superior escalão ali do Comando Vermelho, né, no Rio de Janeiro. E se a gente for fazer isso em escala no próprio Rio de Janeiro, a gente vai precisar de uma GLO, né? Porque é isso que a Constituição diz, é isso que as leis que tratam sobre isso colocam. Também estará na descrição. Então, beleza. Vai ter o controle do governo federal, né, do Exército, no Rio de Janeiro. Ou vamos botar o estado do Rio de Janeiro como aconteceu em 2018. Só que o problema das facções não está só no Rio de Janeiro. Precisamos fazer isso também na Bahia, certo? Precisamos fazer isso também no Ceará, certo? Precisamos fazer isso também em toda a Amazônia, certo? Precisamos fazer isso também no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, porque é a famosa rota, né, terrestre que leva a droga dos países andinos para o litoral, certo? Então, já tem mais esses dois estados aí no conflito. Em regra, a gente vai ter facções que fazem parte desse processo, né, dessa interconexão das facções do Brasil em todos os estados. Então, nós precisaríamos de uma intervenção federal em todos os estados. Beleza. Essas pessoas elas vão agir para combater o crime e matar, digamos, sem nenhuma punição, porque eles estarão combatendo inimigos de guerra e, como colocam os próprios grupos de direita e de extrema-direita, as pessoas civis, né, que morrerem nesse processo serão consideradas efeitos colaterais, né? Foram, digamos, sacrificadas para a tomada desses territórios. Primeiro, o gasto. O grande gasto que será necessário para se fazer esse tipo de operação. E antes que aponte, você é do campo progressista e está falando em gasto, querendo controlar gasto, beleza, então vamos partir do princípio de que não existe responsabilidade fiscal no campo progressista e que sim, beleza, temos o dinheiro para fazer isso. Outra coisa que é muito dita pelo Renan, do MBL, é na questão de combate ideológico ao crime organizado, colocando que os zongueiros, que os familiares, né, das pessoas que foram mortas, colocando que os rappers, né, que fazem menção a símbolos das facções, né, deverão também ser punidas e também ser presas, beleza. E aí, uma coisa que vocês perguntam muito quando a gente fala de liberdade de expressão dentro das redes sociais é quem é que vai determinar isso? É a primeira pergunta que eu coloco. Quem vai determinar quem está fazendo apologia ao crime? Essa é a primeira pergunta crucial que eu coloco depois de toda essa explanação, depois de toda essa dissertação desse vídeo. Quem irá determinar quem está fazendo apologia ao crime? Porque em um cenário de guerra, em um cenário onde os direitos fundamentais estão em risco, porque existe um inimigo em comum,
você querer ficar apontando na cara de todo mundo que essa pessoa está fazendo apologia ao crime é algo muito perigoso para que nós comece a flertar com o Estado autoritário, com o estado de exceção. E aí o discurso será temporário, 1 ano para a gente combater e conseguir finalizar. E eles sabem que terá oposição às ações que eles irão tomar no Congresso, na sociedade, no Ministério Público. Eles vão bater de frente. Mas aí, a partir do momento que o plano não estiver dando certo, né, porque terá oposição, então não vai ser tão eficiente como se coloca no discurso, eles irão dizer que precisa se prolongar esse estado de exceção de coisas, porque ainda o plano não foi concluído. E isso vai ser levado até chegarmos à conclusão de que nós já estamos há 5, 6 anos tentando combater o crime no estado de exceção, com um grupo se dizendo iluminado para realizar essa missão, e determinando quem está fazendo apologia, quem está ajudando o crime, né? Então, é algo que eu consigo ver o Benjamin, né, em Israel, fazendo isso em relação às pessoas que estão na faixa de Gaza, porque todo mundo é do Hamas, todo mundo faz parte desse grupo terrorista, então ele precisa ser exterminado, e o que acontecer ao redor, né, as pessoas que morreram nesse processo, está tudo bem. Putin e Zelensky, os dois também partem desse mesmo princípio, cenário de guerra, é isso que eles querem, né? Essa é a solução, essa é a proposta posta para resolver o problema das facções criminosas, que apresenta toda uma complexidade sociológica. E não é passando pano, dizendo, ai meu Deus, porque tem uma complexidade sociológica, não faz mal para a população, não comete arbitrariedades contra os trabalhadores das comunidades. Cometem, exploram essas pessoas, cobrando taxa do gás, cobrando taxa da internet, cobrando taxa de luz, cobrando aluguel, cobrando tudo da vida delas. E é um problema, tem que ser resolvido. Mas olha só a dimensão da solução que vocês estão colocando aqui. Ai, vocês se orgulham de serem radicais. E a gente nem está falando da proposta de criminalizar o comunismo, né? A apologia ao comunismo, como vocês colocam. Porque aí já é uma discussão da história da ciência política de que imperialismo no século XIX cometeu atrocidades, no século XX cometeu atrocidades também no continente africano, por exemplo. Isso é documentado. Mas o liberalismo tem uma base humanista. E pelas transformações pela qual a história passou, a gente consegue entender que é possível um liberalismo humanista que respeite os direitos humanos. Socialismo, a mesma coisa. Sabemos que houveram arbitrariedades mundo afora cometidas por regimes socialistas. Sabemos disso, temos consciência disso. Porém, tem uma base humanista. Socialistas democráticos, socialistas social-democratas nos países europeus, na América do Norte, na América Latina, na Ásia, trazem esse espírito humanista do socialismo para defender uma sociedade que respeite os direitos humanos e o desenvolvimento pleno das pessoas. Então, nos dois campos, tivemos arbitrariedade, tivemos pessoas mortas, pessoas massacradas. De novo, lembro do imperialismo no século XIX, isso não faz 300 anos. Lembramos da União Soviética, dos gulags, isso também não faz 100 anos. Então, olha só, os dois têm atrocidades, mas os dois têm base humanista. O fascismo e o nazismo não. Essa é a divisão, né, conceitual das duas coisas. Os fascistas e os nazistas não têm uma base humanista, eles acreditam na diferenciação das pessoas como regra, como base da ideologia deles, certo? E aí você querer dizer que todas as pessoas que fazem apologia ao socialismo também devem ser presas dentro de um cenário de guerra, onde você também já relaciona, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores diretamente como parte desse problema, como parte das pessoas que têm que ser presas por supostamente terem ligação com o crime organizado, porque existem lideranças que estiveram presentes em comunidades, certo? Isso pode talvez abrir uma possibilidade de existir uma conexão, mas você dizer, essa pessoa tem que ser presa, essa pessoa vai ter que parar de falar, parar de participar da política, porque estamos em cenário de guerra. E quando essa guerra vai terminar? Né? Já que vocês terão oposição, bastante oposição, e vocês sabem que terão oposição, essa é a pergunta. Eu vou fazer um outro vídeo para propor as minhas soluções.
os meus caminhos, também com base em leituras, também com base em estudo, com base em opiniões de outras pessoas que falam sobre o assunto. Mas eu deixo essa pergunta: quem irá determinar nesse cenário de guerra colocado em todos os entes da federação? Porque para acabar com o crime tem que ser em todos os entes, tem que ser em todos os entes, tem que ser em todas as comunidades, tem que ser dentro da floresta amazônica para pegar o PCC e os seus garimpos, que também é uma base de lucro, e essa região também serve como território para o transporte, né, também dos países andinos para o litoral, principalmente o litoral do Nordeste. Quem vai determinar? Quem está ajudando? Quem está atrapalhando? Quem vai ser preso? Quem não vai ser preso? Com penas também rigorosíssimas, né? Essa é a minha principal preocupação e esse é o questionamento que eu deixo. Eu sou Pedro Zeus, como dito no começo do vídeo. Acho que esse vídeo ficou muito mais longo do que eu pensei. Esse vídeo não deve ser assistido até o final por ninguém. Terá alguns cortes que eu vou tentar fazer, né? Aqui mesmo no canal, as principais partes. Mas é isso. Agradeço. Esse foi o primeiro vídeo. A dicção, a oratória, né? A organização das ideias do vídeo pode não estar perfeita, mas tentaremos melhorar a cada novo conteúdo aqui do canal. La Cali. Tchau, tchau e até o próximo.